boa noite. Deixo para vocês o meu agradecimento para todos que escutam o meu canal. Amém? Agradeço vocês, peço a Deus para abençoar a vida de vocês. Curte e comente, é muito importante para mim e todos os meus seguidores. Não dá para falar de todo mundo porque são muitos, mas vocês continuam ouvindo as minhas pregações que Deus me dá. Amém? Vou deixar aqui o livro de Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Nós sabemos que Jesus Cristo veio para essa terra para tirar todo o pecado da humanidade, todo o pecado do homem ou da mulher, até um simples bebê de colo, até o senhor mais idoso da face da terra. Mas, porém, estamos desviando dos nossos caminhos, estamos deixando a Deus de lado e cultuando outros deuses por aí. Por exemplo, Deus, quando veio nessa terra, Ele trouxe junto com Ele uma umidade tão grande, que os próprios fariseus rejeitaram. Por quê? Porque Deus dividia aquilo que Ele tinha. Deus não ficava julgando as pessoas. Deus não ficava apontando um dedo um para o outro. Não. Deus também não perdia tempo para ficar em debate. Uma coisa que eu vou falar aqui agora, muito complicado, mas é a verdade. Muitas pessoas, pastores, missionários, obreiros, líderes de igreja, bacharel, formado em teologia, estão estudando a Bíblia, não para pregar mais um evangélico, mas para ficar um debatendo com o outro. Uma das coisas que eu vi também, esse negócio de ficar debatendo a Bíblia, um com o outro, não vai levar em nada. Uma coisa eu falo para vocês, existiu um homem nessa face dessa terra, que o próprio Deus conversava com ele face a face. Esse homem guiou o povo de Israel ao deserto. Mais de 3 milhões de pessoas, entre criança, adulto, e jovens e idosos. Um dia, esse homem, como homem comum que ele era, ele morreu. Esse homem chamava Moisés. Quando ele morreu, quando a alma dele saiu do seu corpo e foi para a glória de Jesus Cristo, o próprio mal, o próprio diabo veio tentar pegar a alma dele. Deus então enviou um anjo para batalhar pelo corpo de Moisés. Agora preste bem atenção, vê se o anjo brigou com ele, vê se o anjo discutiu com ele, vê se o anjo debateu com ele. Não, sabe o que ele falou? O Senhor se repreenda. Amém? Esse é o assunto que eu quero deixar agora em detalhe. Estão fazendo os debates, cristãos perdendo tempo para ir por uma bancada, para ficar debatendo com as outras religiões sul-africanas. Perca de tempo, porque as verdadeiras pessoas que precisam da palavra estão lá fora. As verdadeiras pessoas estão no bares, as verdadeiras pessoas estão na boca. As verdadeiras pessoas estão usando cocaína. As verdadeiras pessoas que precisam da palavra estão no tráfico. A verdadeira pessoa que precisa da palavra está aqui na prostituição. Está aqui na prostituição. Essas pessoas que a gente tem que ir e debater com eles, levar a palavra de Deus para eles, não ficar combatendo com as outras pessoas a Bíblia. Muito respeito, sim,
porque no Brasil tem a tolerância religiosa. Devemos respeitar a religião dos outros, sim, mas nós evangélicos não precisamos de ficar debatendo nessas coisas, porque Deus já nos brinda, Deus já nos deu a brindagem dele para a gente. E as pessoas lá fora e outras religiões de sul-africana, ou umbandista, ou candomblé, ou os outros, não acreditam em Deus, deixa de lado. Não precisa ficar se debatendo, não precisa ficar se desgastando com outras pessoas, crentes que ficam se debatendo em debate, os outros cristãos. Isso que não faz mais parte da nossa história mais. Isso faz parte de outras coisas. Deus já nos brindou. Deus já nos tirou dessas fases. Deus já nos guardou nesse momento. Olha só, pessoas que vão para frente de um canal do YouTube ou do TikTok ou até do Kawaii, botam uma mesa e botam as pessoas ficar se debatendo contra o outro. Nós não precisamos mais disso, porque o verdadeiro debate, Deus já debateu pela gente. O verdadeiro debate, Deus já ganhou pela gente. O debate de Deus contra o Satanás foi na cruz. Quando Satanás tentava fazer Deus desistir daquela cruz, cada vez ele ficava em silêncio. Se as pessoas estão falando mal de você, cale-se. Se as pessoas estão falando mal da sua roupa, cale-se. Eles estão chamando de você crente fanático, cale-se. Eles estão falando que você vai na igreja todo dia, cale-se. Eles estão falando que você, no seu emprego, fica isolado no canto, cale-se. Não debate, porque o anjo não debateu contra Satanás, e nem Deus também debateu contra Satanás. Simplesmente ele ficou em silêncio e ganhou ele na cruz. Mas quando o anjo foi proteger o corpo de Moisés, ele só falou o seguinte: o Senhor se repreenda. Foi o suficiente, porque o diabo quer tirar a gente de mente, o inimigo quer tirar a gente do foco, o inimigo quer tirar a gente da direção de Deus, com discussões, com debates banais que não levam o crescimento do ser humano em nada. Só perdemos tempo, só perdemos cada vez mais alma. E tudo isso nós devemos ir até as pessoas que estão precisando, devemos ir até as pessoas que precisam do verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém? Gosto muito de uma discussão bíblica, de um debate bíblico saudável dentro da igreja, mas ficar um pastor com outro, com as pessoas do candomblé ou a pessoa de outras religiões africanas discutindo, isso não deixa a gente mais forte nem mais grande, só nos rebaixa, sabe por quê? Porque o inimigo irrita a gente, porque aquela pessoa que está do outro lado, mesmo que ela serve outra religião, mas nos olhos de Deus é uma alma. Aquela pessoa que serve também o satanismo é uma alma. Aquela pessoa que serve o candomblé também é uma alma. Aquela pessoa que serve que é o banda também é uma alma. Aquela pessoa que fica ali na boca cheirando, ou fumando maconha, ou se prostituindo, para Deus é uma alma. Deus morreu para todos. Deus não morreu só para os crentes, Deus não morreu só para os cristãos, Deus não morreu só pela igreja, Ele morreu por todos nessa terra. Nós não devemos ficar debatendo nenhum debate bíblico com nenhuma outra pessoa, porque o próprio Deus nos brinda.
O próprio Deus ganhou a nossa salvação. O próprio Deus garantiu a nossa ida para o céu nessa terra. Amém, irmão? A batalha de Deus contra o inimigo não foi tampando a mão, não foi xingando, não foi fazendo fofoca de um do outro, não. Em silêncio, na cruz. Cada prego pregado na mão de Jesus foi uma vitória. Cada sangue corrido foi uma ferida que ele nos curou. A depressão, a angústia, o desespero, ele arrancou disso tudo da gente. Cada espinho daquela cruz foi uma igreja. Cada passo que ele dava rumo ao Gólgota, aquela cruz de 0,5 tonelada sobre os seus ombros, cada passo que ele dava foi uma igreja nessa terra que ele pôs, foi uma igreja nessa terra que ele garantiu. Amém? Não deixa ninguém, uma religião, se enganar. Estão falando que a igreja não vai passar pela grande perseguição, mas você olha as igrejas da África, a igreja do continente africano e asiático, morrendo, muitos morrendo queimados, outros sendo enforcados, outros sendo fuzilados vivos, outros sendo enterrados vivos, outros sendo afogados vivos, e mesmo assim eles não negam a fé. Enquanto aqui a igreja brasileira tem tudo, tem banco, tem som, tem microfone, tem luz, tem trabalho, comida, uma Santa Ceia farta, e mesmo assim reclamam. Olha para a igreja da África, onde a igreja tem banco. Algumas igrejas da África nem banco tem, eles sentam no chão, sendo perseguidos pelo comunismo que existe lá. Mesmo assim eles não desistem de servir a Deus, mesmo assim eles não desistem de adorar a Deus. Enquanto a igreja brasileira tem tudo, mas não quer adorar. Enquanto a igreja brasileira tem banco moderno, mas não querem adorar. Tem microfone moderno, mas não querem adorar. Tem iluminação moderna, mas não querem adorar. Só quer ficar disputando palco. Só quer ficar disputando um palco de madeira. Um pastor brigando com outro, um evangelista brigando com outro, pastor seguindo profeta e profeta seguindo pastor. E onde que iremos parar desse jeito? Aonde que iremos parar desse jeito? Mas Deus garante a nossa vitória. Pela graça seremos salvos. Pela graça alcançamos o reino do céu. Não deixe ninguém não deixe ninguém tirar você do foco. Não deixe ninguém tirar você da posição que você está. Amém, Igreja Santa do Senhor. Nós somos salvos. Nós já garantiu a nossa vitória. Deus garantiu a nossa vitória lá no reino do céu. Mas tem alguns outros falsos profetas que falam que a salvação tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta. O que Deus vai fazer com o dinheiro? Quando Deus vier aqui nessa terra, vai pegar essa igreja, vai pegar uma nota de 100, uma nota de 50, a mais de dinheiro vai levar com ele, não vai pegar as almas. Tem que obedecer, tem que andar na direção de Deus, sair fora que dá fofoca dos caminhos errados, da prostituição, do alcoolismo. Essas coisas que chama a atenção de Deus. Não dá uma oferta de 1.000 ou 200. Em vez disso, vai até onde estão as pessoas na rua e compra uma cesta básica e leva para um órfão. Compra uma roupa e dá para os pessoal do orfanato que estão precisando. Amém? Eu agradeço pela sua atenção. Deixe os seus comentários, o seu like. Desculpe se eu falei alguma coisa que ofendeu vocês. Amém? Desculpa pela minha falha também.